Bom dia, meus irmãos, mais um domingo, mais um dia do Senhor, momento esse que nós separamos para o louvor da glória do nosso Deus, na expectativa de adorá-lo e, acima de tudo, de aprender da sua palavra. Então, quero convidar você a curvar a sua fronte, vamos começar com oração, vamos buscar o Senhor. Graças te damos, ó Deus bondoso, bendito, por mais uma manhã, por mais um dia do Senhor, dia esse onde podemos separar alguns instantes para aprender de Ti, que é santo, que é bom, para aprender da Sua palavra, ó Pai. Por isso te pedimos nessa manhã, cuide de nós, abra nossa mente, o nosso coração. É o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor para uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 46 até o verso 50. Lucas 46, capítulo 1, do verso 46 até o verso 50. Acompanhe a leitura que farei da palavra do Senhor, que diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os homens que o temem. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que de fato esse seja o desejo do nosso coração nessa manhã, engrandecer ao Senhor e exaltar a beleza da santidade do nosso Deus. Por isso eu convido você para que juntos cantemos uma canção de adoração ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor, queridos. Então, queridos, já cantamos ao Senhor, já entoamos o quanto Ele é exaltado, e nesse instante eu quero convidar você para que juntos estudemos a palavra do Senhor, busquemos essas verdades ao refrigério para a nossa alma. Quero convidar você que abra a sua Bíblia no livro de Zacarias. Já estamos há alguns domingos estudando esse livro,
a verdade de Deus, o Evangelho do Senhor nesse livro. Então nós vamos prosseguir dando continuação àquilo que estamos trabalhando. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Zacarias capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos dos céus, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocava em vós toca no menino dos seus olhos. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Cante e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como a sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, bondoso, bendito, por mais essa manhã e pela tua palavra que lemos nesse instante. Abençoa-nos, ó Deus, dai-nos entendimento. É o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo e excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós começamos a estudar o livro do profeta Zacarias, justamente para entender como o Evangelho pode nos ajudar a lidar com crises e nos ajudar também, e nos encorajar a superá-las. Entendendo que a Escritura é suficiente para todos os aspectos da vida, ela pode nos ajudar nas crises que nós vivemos. E de fato, essa verdade tem se mostrado um bálsamo para nós em dias complicados como esses que nós estamos inseridos em nossa sociedade. Vivemos momentos de lutas, de desânimo, de frustração, e somente o Evangelho pode mudar o nosso ânimo, nos fazendo, ou revigorando as nossas forças, nos fazendo olhar além das circunstâncias. Então veja, a mensagem de Zacarias se mostra profundamente impactante para nós, nesse momento que vivemos, nos fazendo sim olhar para além dos problemas, para além das crises, para além do desânimo, olhando para o nosso Senhor. Já vimos a introdução do livro, já olhamos duas visões, e hoje nós vamos entrar a terceira visão noturna, e vamos tentar entender o impacto que ela causou no público de Zacarias, e como ela se reflete em esperança para nós, crentes do século 21. Então, vamos tentar entender essa terceira visão e ver o que o Senhor tem para nos falar. Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós precisamos nos lembrar que o momento em que o povo vivia não era um momento muito propício para o ano. As cicatrizes do abandono ainda eram muito visíveis no coração do povo. As feridas de tudo que eles viveram no exílio parece ainda ser muito frescas, muito vívida na mente deles. Muitos contemporâneos de Zacarias tinham ainda idade suficiente para lembrar de todo o sofrimento que eles passaram no exílio. E não tinha nada mais traumático, mais doloroso do que aquilo que os escombros representavam para eles. Porque vejam bem, quando nós olhamos para toda a história
nós percebemos que antes do exílio, nós somos informados que a presença de Deus se retirou do templo. E essa lembrança de que Deus havia se retirado, de que Deus os abandonara, ainda pesava sobre eles. Principalmente porque o próprio exílio foi o pesar da mão de Deus como consequência da ausência de Deus no meio do povo. E esse sentido é capturado em toda a Escritura que trata sobre esse momento. O povo triste, o povo choroso, o povo com pesar no coração, porque Deus, a presença de Deus, não se fazia mais entre eles. Então seria natural que o povo se perguntasse se Deus permaneceria distante ou se ele retornaria a habitar no meio do povo depois que tudo estivesse pronto. Depois que o templo fosse reconstruído, depois que as casas estivessem embelezadas. A grande questão que pesava no coração deles é: quando terminarmos tudo, Deus vai voltar a habitar entre nós? Nós desfrutaremos da segurança e da estabilidade que a presença de Deus concede ao povo? Então, sim, essas dúvidas estavam pairando na mente de todos. E é justamente para lançar fora essa dúvida, ou essas incertezas, essas inseguranças, que a terceira visão noturna foi dada a Zacarias. Foi dada justamente para responder a esses questionamentos. O Senhor retornará a Jerusalém com ternas misericórdias, demonstrando seu favor ao seu povo escolhido e estabelecendo algo glorioso, que Jerusalém será vista de maneira extraordinária, muito mais do que eles um dia pudessem imaginar. Então, é basicamente isso que nós veremos nessa manhã. Então, vamos tentar olhar para o texto, permaneça sua Bíblia aberta, vamos olhar para ver como essas verdades se desenrolam dentro do nosso livro. Olhe para o verso 1 do capítulo 2, que diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. A terceira visão começa da mesma maneira que a segunda, tá? As visões vão se encerrando e automaticamente ele eleva os olhos e uma nova visão é dada. Foi assim com a primeira, foi assim com a segunda e novamente é com a terceira. Zacarias levanta os olhos e vê algo extraordinário. Desta vez, um homem com uma linha de medição na mão. E o interessante é que esse cordel de medir, essa linha de medição, aqui em nosso texto, sempre esteve associado, dentro da Escritura, à construção de alguma estrutura física. Vemos isso sendo refletido em vários momentos. Tá? Iniciar uma visão com essa imagem naturalmente despertaria expectativas no coração dos servos, ou no coração dos israelitas, e especialmente por uma cidade que ainda caminhava por escombros. Somos informados que Jerusalém ainda estava sem muro, as casas estavam em ruínas, o templo não existia, eles estavam trabalhando para reconstruir, mas o fato é, a imagem por trás dessa visão trazia uma expectativa de que uma construção se estabeleceria entre o povo. Mas veja, iniciar essa visão assim, despertou isso no coração do povo. Mas o homem com a linha de medição recebe instruções extraordinárias aqui, que é o que Zacarias está vendo. Aparentemente, o homem já estava em movimento, que é o que diz o nosso texto, e aí Zacarias olha para ele e pergunta, como diz o nosso texto: então perguntei, para onde tu vais? E ele me respondeu: medi Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Olha que interessante. A resposta desse homem que estava medindo Jerusalém é um tanto quanto ambígua. Porque não se sabe ao certo qual é o propósito do homem medir Jerusalém. Se ele já vai medir a Jerusalém reconstruída,
ou se ele está fazendo medição para preparar a reconstrução. Então, assim, você não sabe ao certo o que está acontecendo aqui. Mas quando nós olhamos para o texto, para o decorrer do texto, nós temos algumas ideias que são propostas a nós. Mas se você olhar o verso 4 e o verso 5, você pode ler na sua casa depois, você perceberá que existe um sentido futuro nas palavras, nessa visão, na verdade. Um sentido futuro ligado a essa reconstrução. Provavelmente, então, o sentido seria entender o homem como mensurando quais devem ser as dimensões da futura Jerusalém. E aí, diante dessa cena e com essa imagem em mente, algo interessante acontece. Olha o que diz o texto. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Veja, aparece um anjo com uma mensagem urgente aqui ao homem que estava com essa linha de medição, realizando esse trabalho na expectativa da nova Jerusalém. E a sua mensagem é: aborta a sua pesquisa, pré-construção, porque Jerusalém será conhecida como uma cidade sem muros. Olha que interessante. Surpreendentemente, o anjo parece animado com a perspectiva de uma Jerusalém sem muro. E normalmente, se você parar para pensar, para os habitantes de Jerusalém, isso seria uma tragédia. Porque os muros simbolizam segurança, fortaleza, proteção. E como entender uma Jerusalém gloriosa, rica, sem muros, à mercê de inimigos e à mercê de que qualquer invasão poderia acontecer a qualquer instante da história? A imagem parece ser devastadora para quem ouve, mas é extremamente extraordinária para o que de fato ela reflete, para onde ela aponta. A imagem da devastação vista pelo povo e proposta por Deus mudará de um cenário caótico de ruínas para um triunfo de glória, que é o que Deus tem preparado para o povo, associado à sua presença no meio deles. Algo que pode ser visto na palavra do profeta Isaías, Isaías 49, verso 19 e verso 20, quando ele diz: os filhos do seu luto ainda dirão a seus ouvidos: o lugar é muito estreito para mim, abrir espaço para eu morar será necessário. Veja, a visão pega algo normalmente desonroso, onde se vê um ambiente destruído, pequeno, com limites que parece não promover segurança nenhuma, e transforma em algo maravilhoso e cheio de esperança. Pode até se perguntar como é que essa visão se encaixa ao oráculo do Senhor que vimos lá na primeira visão, quando ele declara que uma linha de medição será estendida sobre Jerusalém. Mas aqui nós vemos um comentarista responde essa associação, como é que antes ele disse que haverá uma linha de medição em Jerusalém, e agora ele manda abortar esse serviço de medir, pensando em uma melhoria, em uma reconstrução para a cidade. Então, o que temos aqui é que Deus está dando ao povo, ou mostrando ao povo, o seu comprometimento com a proteção e com a prosperidade futura de Jerusalém, algo que eles jamais experimentaram na vida. E toda essa prosperidade e essa segurança não serão vistas nos muros ou na proteção de pedras, será vista em algo maior, melhor, mais poderoso e que trará sim segurança ao coração do povo. Então, o que temos aqui, ou o que se desenrola nessa visão, é justamente essa promessa.
Em outras palavras, agora não era hora de reconstruir os muros. Havia uma prioridade diferente. A prioridade atual é reconstruir o templo, porque o templo é o local onde Deus habitaria e a presença de Deus entre eles, que é uma promessa, seria a maior demonstração de segurança para o povo naquele instante. E o Senhor declara que Ele, o Senhor, será um muro de fogo de proteção para o povo. Então, como sabemos, a glória do Senhor havia se retirado e agora nós temos a promessa de que ela voltará, de que Ele voltará. Ele voltará e será assim um porto seguro e tornará novamente o lugar da habitação, Israel, um lugar seguro para todos os seus habitantes. E quem garante isso não são os muros, não são as pedras, mas a presença do Senhor no meio deles. Agora veja que interessante nós temos. A presença de Deus não seria vista apenas como uma proteção. Há a promessa do retorno, há a promessa de segurança, tudo isso é visto nesse início. Mas nós temos também uma informação aqui que revela o quanto a presença de Deus no meio deles é importante para o mundo. Porque nós vemos que Deus irá atrair para perto de si, habitando entre o povo, Ele atrairá para si outras nações para que possam também ser chamados de seu povo. E é isso que nós vemos no restante do texto. Então veja bem, a verdade transmitida nessa visão é que a presença do Senhor será o elemento que mudará todo o cenário de Israel. E nesta parte final, dos versos 6 ao verso 13, nós vemos a explicação por meio de um oráculo, como aconteceu nas outras visões. Oráculo este que se divide em um mandamento dado aos judeus, eu vou mostrar para vocês, tá? E também em uma promessa das intenções de Deus para as nações. Isso nós veremos aqui nessa mensagem, tá? Então, aqui no nosso texto, o orador muda, perceba que há uma mudança aqui, do anjo para Zacarias, e o profeta começa tentando chamar a atenção daqueles que ainda vivem no exílio. Essa é a primeira parte desse oráculo, é um mandamento para aqueles que ainda estão que permanecem no exílio. Olha para o verso 6 e o verso 7, por favor. Diz assim: Ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos dos céus, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com as filhas da Babilônia. Então veja, por meio de Zacarias, Deus então dá um oráculo, e o Senhor declara nessa primeira parte, que embora tenha espalhado o povo pela terra, ou levado o povo ao exílio, pesado a mão sobre eles por causa do seu pecado, agora chegou a hora de mudar. Deus está chamando o seu povo de volta. Os eventos vão se inverter. Se outrora a Babilônia se levantou para pesar a mão contra Judá, contra o povo de Deus, agora Deus vai pesar a mão sobre a Babilônia. Por isso ele diz: saiam daí, fujam desse local e voltem-se para a terra onde Deus se fará presente. Zacarias está aqui justamente mostrando ao povo que eles precisam abandonar aquele local, voltando-se para o Senhor. E ao retornarem, eles experimentarão de grande alegria, porque desfrutarão da presença do Senhor, porque Deus voltará a habitar em Jerusalém. O que nós percebemos aqui é que o desejo do povo de Deus deve ser sempre habitar onde Deus está. Essa é a verdade por trás da mensagem.
Eles não deveriam permanecer na Babilônia, deveriam retornar a Jerusalém, porque é ali que Deus vai habitar. Mas o interessante é que o oráculo também produz grandes surpresas com o plano de Deus, revelando os planos de Deus para as nações, para os povos, não somente para Jerusalém. Sim, no primeiro momento há um chamado de retorno, só que nós temos aqui uma função meio que magnética, onde a presença de Deus entre eles atrairia outros povos, povos esses que seriam transformados e chamados de meu povo. Essa é a promessa que nós encontramos nesse oráculo. Nas duas primeiras visões, a atitude do Senhor em relação às nações foi singular. Deus vai pesar a mão. Deus estava zangado com as nações ímpias. Mas agora nós temos um sentido escatológico revelado nessa visão. Um sentido que faria com que as nações se envolvessem fossem atraídos para Deus, envolvendo-se em um relacionamento de intimidade com o Senhor. As nações vão fluir para Jerusalém, como os judeus haviam feito ao voltar da Babilônia, e elas também conhecerão o Senhor e farão parte desse grande povo. Então, a presença de Deus, vocês percebem como a presença de Deus vai mudar tudo? Se antes havia um medo, um temor, um anseio, se eles vão construir o templo e Deus vai de fato voltar, com essa visão, Deus responde a ele: eu não somente vou habitar no meio de vocês, vou fazer de Jerusalém gloriosa e vou encher essa terra com todos aqueles que não são israelitas, eu vou atraí-los para mim, fazendo deles meu povo. O Senhor oferece a garantia de que ele fará isso e de que ele tornará o nome do seu povo e o seu próprio nome grande sobre a terra. Então vejam, a visão do homem com a linha de medição é saturada com a garantia de que Deus estaria novamente presente com o seu povo. 3 vezes o Senhor promete que vai habitar no meio deles. Vemos isso, verso 5, verso 10, verso 11. A presença de Deus é a chave aqui. Para a comunidade pós-exílica, sua promessa de habitar entre eles significava que ele mudaria as pessoas, ou mudaria o status das pessoas de abandonadas, de lançadas, de rejeitadas, como foi aquela geração, para abençoadas e fortalecidas. Ele mudaria a cidade de lamentável para gloriosa. Ele mudaria a comunidade de vulnerável para protegida. A presença de Deus faria diferença no meio do povo. Deus mudaria o mundo, entrando no mundo, ou voltando a habitar no meio do seu povo. E essa promessa, de fato, foi cumprida quando o Verbo se fez carne. Em Cristo Jesus, Deus realmente veio, se fez presente entre o seu povo. Assim, na concepção de Maria, ou quando Maria teve a certeza de que estava grávida pelo Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou que o nome do Messias seria Emanuel, o Deus conosco. É em Cristo que nós vemos essa promessa se cumprir. Nele a glória de Deus entrou no mundo. E mesmo quando um rei ciumento, Herodes, desencadeou seus ataques aos meninos em Belém, o Filho de Deus não pôde ser tocado. A presença de Deus entre o seu povo não poderia ser frustrada, nem mesmo pelas ações e maquinações do coração humano. Com a visão de Jerusalém restaurada ali em Zacarias, o que nós entendemos é que Jesus era a personificação da presença gloriosa de Deus no meio do seu povo. E apesar de ser uma imagem de vulnerabilidade, ele era intocável, poderoso, e você vê isso ao longo do seu ministério. Ou seja, ele era intocável até o momento em que ele permitiu ser tocado pelo povo. Na pessoa de Cristo,
Deus tomou para si a carne humana, para que pudesse andar entre nós, viver ao nosso lado e sofrer conosco e por nós. E quando chegou a sua hora, Jesus abandonou as suas defesas e permitiu que os ataques viessem. Ele havia dito que o verdadeiro templo, que a verdadeira morada de Deus na terra era Ele. Ele havia declarado que o templo físico havia se corrompido, a cidade se tornara um centro de apostasia, então a promessa que foi feita lá em Zacarias não poderia se ver naquela cidade física. A promessa era para algo muito maior, que começou com a encarnação de Deus no mundo. E o seu argumento aqui era óbvio. Ele era o lugar da presença de Deus na terra. O templo de Jerusalém, o ambiente físico, não era mais o lugar, ou não simbolizava mais aquilo que Deus representava, ou tudo agora é visto em Cristo. Ele era o meio pelo qual Deus viria, um descendente de Judá que poderia mudar o mundo. Aquele que teria um poder extraordinário de reunir em si pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, pessoas que viviam fora, pessoas que um dia eram alvos da ira de Deus por causa dos seus pecados, agora por meio da presença de Deus na terra, seriam atraídos por meio da sua mensagem, daquilo que ele pregaria e faria ao seu povo. Quando ele saiu de Jerusalém, como nós encontramos, depois de se permitir tocado, ele foi ao Calvário para morrer por nós. E embora fosse uma caminhada muito curta, ele sofreu para que pudéssemos ter a certeza que a sua presença nessa terra estabeleceria um novo momento para o mundo. Ele foi abandonado por Deus, sim, como nós olhamos na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Mas com a sua ressurreição, a presença de Deus entre nós é renovada e selada para sempre. Lembra o que ele disse aos discípulos? Eis que estarei convosco dia e noite. A presença dele entre nós não foi destruída com a morte, mas foi renovada pelo túmulo vazio. Quando Jesus ressuscita, quando se mostra vivo, ele mostra para todos os seus discípulos que sim, ele estaria conosco para sempre. E mesmo em sua ascensão, quando precisou abandoná-los, ele lhes disse que enviaria outro Consolador, o Espírito que nos conduziria pela verdade. Isso aconteceu em Pentecostes, e o Espírito então passa a habitar entre nós. E por meio do Espírito, do ministério do Espírito, seu povo recebe a presença de Deus. Trabalha agora como embaixadores em seu nome, procurando transformar esse mundo, ou fazer com que pessoas de fora ouçam a verdade do Evangelho e se unam a esse Senhor. A igreja se torna um posto avançado da nova criação, e uma imagem para o novo mundo, como pessoas santas que deveriam habitar em sua presença. Em última instância, o que temos aqui, queridos, é que tudo que se inicia com a vinda de Cristo, com a presença de Deus, está caminhando para se revelar em algo glorioso para nós na eternidade. Porque a promessa que foi feita a Zacarias é que a Jerusalém seria uma Jerusalém enorme, sem muros, onde Deus se faria presente e cuidaria do seu povo. E nessa cidade não teria só israelitas, mas teria gente de todos os povos que seriam transformados em israelitas. E essa promessa nos é dada e nos é confirmada quando olhamos para o livro de Apocalipse. Nos é prometido que chegará um dia em que o mundo será preenchido, onde a nova Jerusalém descerá do céu e uma voz clamará do trono: aqui está a morada de Deus entre os homens.
e ele viverá com eles. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, porque a velha ordem das coisas já se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Nesse dia, não haverá necessidade de um templo na cidade santa, porque o Senhor Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus, será um templo para nós. E exatamente como Zacarias disse que aconteceria, as nações se reunirão lá, e a glória e a honra delas serão trazidas, e elas experimentarão a presença do Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus no meio deles, da Nova Jerusalém, brilhará de maneira tão intensa, que os seus portões jamais serão fechados, porque não haverá mais inimigos, só haverá todos aqueles que foram chamados para fazer parte do povo de Deus. E essa esperança, a certeza dessa nova Jerusalém, dessa nova vida, deve moldar a nossa caminhada, o nosso proceder aqui nessa terra. Como indivíduos que entendem a importância da presença de Deus em nós, que entendem o nosso papel nessa terra, deveríamos viver contentes e esperançosos, não com o nosso coração aqui, não com grandezas aqui, mas na expectativa da Nova Jerusalém. Por isso precisamos fazer a diferença aqui. Precisamos habitar nesse mundo como cidadãos de Sião. Precisamos demonstrar a esse mundo caído as práticas verdadeiras de um povo salvo, de um povo onde a sua pátria é celeste. Um escritor disse algo bem interessante. Ele disse: precisamos que o povo cristão trabalhe como médicos, como juízes, como agentes penitenciários, como professores, como administradores, como lojistas, como banqueiros. Precisamos de pessoas que se apeguem firmemente a Cristo com uma mão e estenda a outra mão para o outro com inteligência, habilidade, alegria. Precisamos de pessoas que usem todas as suas habilidades dadas por Deus para analisar onde as coisas deram errado e chegar ao lugar da dor e segurar o ferido, o único remédio que realmente curará, que é o amor de Cristo encarnado mais uma vez. O estranho amor de Deus se transformou em sua carne e minha, seu sorriso e meu, suas lágrimas e minhas lágrimas, sua alegria e minha alegria. O que ele está dizendo é que essa certeza deve me fazer envolver nos trabalhos sim dessa terra, mas me fazendo ser diferente, para mostrar o que Cristo fez em mim, a mudança que Ele promoveu em mim, para que isso possa ser visto naqueles que estão lá fora, e eles sejam atraídos a esse Senhor que salva e que promete uma terra gloriosa para nós. Deus prometeu a Zacarias que Ele mudaria o mundo entrando nele, e sua promessa não mudou. Ele começou a mudar as coisas quando entrou no mundo através de Cristo, e Ele transformará permanentemente o mundo quando a Nova Jerusalém descer e mudar essa criação, e fazendo nova todas as coisas, e a presença de Deus se estabelecendo nesse mundo, onde habitaremos com Ele para sempre. Ele continua a mudar o mundo por meio do seu povo eleito, do seu povo que vive entre as pessoas desse mundo, mas mostrando que não são daqui. E é isso que nós devemos fazer. Por meio do poder do Espírito em nós, precisamos mostrar ao mundo o poder do Evangelho. Precisamos que seguidores de Cristo possam agir de maneira correta, transtornando o mundo, revelando a verdade do Evangelho. Que o Cristo que uma vez habitou entre nós, sim, que subiu aos céus, Ele voltará. E a nossa esperança é que vivamos um dia após o outro, no aguardo e na expectativa desse dia. Por isso precisamos fazer, cumprir, obedecer e mostrar ao mundo perdido
a importância de Cristo em nós, para que ao final cheguemos aos portões da Nova Jerusalém e adentremos, eu e você e todos os crentes que foram atraídos ao Senhor pela verdade do Evangelho, e assim desfrutemos da sua glória, desfrutemos da sua presença e adoremos o Cordeiro para sempre. O que devemos fazer? Nos aproximar de Cristo. E o nosso papel é anunciar esse Cristo. Por isso não tenha vergonha de viver como um salvo nesse mundo. Anuncie a sua esperança, anuncie a verdade, porque sim, ela se cumpriu quando Cristo veio, e ela se cumprirá de maneira definitiva quando Ele voltar, trazendo consigo a cidade gloriosa, e habitaremos então com Ele para todo sempre. Transtorne o mundo, fale de Cristo, fale da verdade do Evangelho. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que Ele nos dê força para que de fato possamos viver na expectativa de estar na presença dEle para sempre. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa certeza, obrigado por essa verdade, obrigado pela Tua palavra, que nos constrange, que nos motiva e que nos impulsiona, ó Deus, a falar, a anunciar e, acima de tudo, a viver a Tua verdade como cidadãos de Sião, aguardando o dia em que a nova Jerusalém descerá dos céus e habitaremos contigo para sempre. Essa é a oração que te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo, excelso, glorioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, que Deus cuide de nós e nos dê força, sim, para aguardarmos o dia da sua volta, sempre vivendo para adorar o seu nome. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.